Olá, você que se prepara para o seu concurso da CESAP Rio Grande do Norte. Você que se prepara para concursos que tenham redação. Você que precisa, sobretudo, dominar, conhecer bem as regras de elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Você que às vezes tem dúvida se o seu texto está sendo argumentativo ou expositivo. É para você essa aula. A aula que vai certamente fazer com que você tenha maior segurança, maior tranquilidade na sua elaboração. Eu sou o professor Silvio Augusto e a minha intenção é fazer com que você, após as nossas aulas, você tenha muito mais segurança, muito mais tranquilidade a partir das orientações que nós vamos deixar aqui com você. Tudo bem? Vamos juntos então? Aula de redação, aula número 1. Vamos juntos? Ora, quando se fala em melhorar a sua redação, pressupõe-se que você certamente já escreveu redação ou redações na sua vida. A grande questão é: há quanto tempo você não faz uma redação? Há quanto tempo você não escreve com aquela segurança que talvez um dia você já tenha tido para escrever? Ou será que ao longo desse tempo que você vem estudando, será que você se lembra das regras? Será que você tem ainda alguma lacuna a ser preenchida para que o seu texto fique em nível de excelência? Se essa é a sua situação, esta aula é para você. Então, melhorar. Melhorar pressupõe que você escreveu talvez algum texto e percebeu que na hora em que alguém foi corrigir esse mesmo texto, apresentou para você as suas falhas. Apresentou, por exemplo, que você não estruturou o seu parágrafo. Apresentou, por exemplo, que você não colocou os conectivos conectando um período a outro. Ou talvez que você tenha utilizado algumas expressões inadequadas ao texto, talvez até tenha fugido ao tema proposto. Enfim, qual é o seu problema? Por que é que você escreve e às vezes a nota não vem do jeito que você queria? É por isso que nós precisamos fazer um curso como este, em que nós vamos fortalecer os seus pontos interessantes e fazer com que você adquira pontos positivos naquilo em que você ainda não tenha, tá bom? Vamos pensar assim: como é que eu posso melhorar o meu texto? Não se esqueça, primeiro ponto é este aqui, ó. Atenção ao comando da proposta de redação. Eu disse atenção. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muita gente deixa de obter uma nota boa, uma nota interessante na prova de redação, porque o enunciado pede, por exemplo, para que você escreva um texto, digamos, dissertativo argumentativo, e talvez por não saber a diferença entre o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo, você acabe escrevendo um texto expositivo, quando se pedia o argumentativo. Então, acho que uma das primeiras observações a serem feitas, né? Uma das primeiras é sabermos distinguir, diferenciar entre um texto dissertativo argumentativo de um texto dissertativo expositivo. E eu tenho certeza de que essa dúvida já pairou na sua mente alguma vez. E agora vamos tirar essa dúvida. Escute bem. Quando a banca pede texto dissertativo argumentativo, é porque a banca quer que você apresente uma tese sobre o tema que seja proposto, ou seja, qual é o seu posicionamento diante do tema que foi oferecido, e que você possa defender esse seu posicionamento por meio de argumentos objetivos, argumentos claros, argumentos que venham convencer o leitor dentro daquilo que você estava propondo a ele. Você me entende? Então, sempre que o texto for dissertativo argumentativo,
é obrigatório que haja uma tese, é obrigatório que haja argumentos, de preferência convincentes, que façam com que cada leitor diga realmente essa pessoa que escreveu esse texto tem razão, eu concordo com ele, acho que ele está certo, acho que é assim mesmo. Ok? Então, texto dissertativo argumentativo tem que ter uma tese categórica, uma afirmação categórica sobre o tema e tem que ter necessariamente um ou dois argumentos que, pelo espaço oferecido, é o que é suficiente para você convencer o seu leitor. Isso, ou esse, é o perfil de um texto dissertativo argumentativo. E claro que vem a pergunta, professor, isso aí, tudo que você já falou, eu já sabia. Eu já sabia o que era um texto dissertativo argumentativo. O que eu quero saber mesmo, professor, é como é que eu não caio na armadilha de repente fazer um texto dissertativo expositivo. Diga para mim, professor, como é que seria um texto dissertativo expositivo? Então preste atenção. O que você faria se fosse um texto dissertativo expositivo seria o seguinte: para ser expositivo, o texto tem que necessariamente apresentar um volume considerável de informações, um volume considerável de explicações sobre o tema, um volume considerável de referências, um volume considerável de descrições sobre o tema. Então, a pessoa que escreve um texto expositivo, que é também chamado de texto explicativo ou texto informativo, essa pessoa que escreve um texto assim, ela não quer convencer ninguém de nada. Ela quer apenas deixar o leitor informado sobre aquilo que foi o tema da redação. Então, há uma diferença bem nítida entre aquela pessoa que briga para convencer alguém de alguma coisa e outra que simplesmente quer deixar a outra pessoa informada. Você quer convencer alguém? Então faça um texto dissertativo argumentativo. Ah, você não quer convencer ninguém de nada? Então faça só um texto expositivo. Você diria, professor, faça o seguinte, dê um exemplo. Dê um exemplo de como é que seria uma fala, um discurso. O que seria, professor, uma apresentação de um discurso, digamos, expositivo? Vou dizer para você agora, preste bem atenção. Uma aula, como esta que você está ouvindo neste momento e assistindo. Uma aula, ela é naturalmente e predominantemente expositiva. Daí a expressão, hoje eu tive uma aula expositiva. Por quê? Porque essa aula está cheia de informações sobre o assunto. A intenção do professor não é de convencer ninguém de nada. O professor quer apenas deixar os seus alunos muito bem informados sobre o que é que esse aluno ou esses alunos precisam fazer. Então é só para informar. Então a aula costuma ser, normalmente, um texto ou uma apresentação expositiva, porque o professor, via de regra, não quer convencer ninguém de nada, quer só deixar o aluno informado. Aí você diria, professor, pode acontecer durante a aula de o professor começar a argumentar sobre algum assunto? Pode, claro que pode. Exemplo, vamos imaginar que um professor, como eu, esteja explicando um assunto, esteja expondo um assunto e alguém da aula duvide. Alguém da aula questione aquilo que o professor esteja dizendo. Ora, na hora em que algum aluno ou aluna estivesse ou estiver questionando ou duvidando do que o professor dissesse, este professor teria que, nesse momento, argumentar em defesa do posicionamento dele. Moral da história: um texto, ou uma aula, no caso, expositiva, pode ter algum momento de argumentação? Pode. Aí você diria, professor, então e agora? Como é que eu faço? Presta atenção. A predominância é que vai valer. Então, um texto pode ser predominantemente argumentativo ou predominantemente expositivo.
Vai valer aí a predominância. O que é que realmente o autor do texto quer fazer? Ele quer convencer, então predominantemente o texto vai ser argumentativo. Ah, ele não quer convencer, ele quer só explicar. Então vai ser predominantemente expositivo. Tá certo? Então, como é que se organiza aí na sua mente? Você faz assim: texto dissertativo argumentativo, predomina a argumentação. Texto dissertativo expositivo, predomina a informação. Ficou clara essa diferença entre o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo? Espero que sim. Agora, veja que eu coloquei com letras bem grandes, né, a expressão atenção. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que você realmente tenha atenção ao enunciado, ao comando da proposta. Muita gente às vezes não obtém uma nota legal na prova de redação porque não presta atenção ao que foi perguntado, ao que foi solicitado, ao que foi pedido. Então leia com atenção se o texto que você vai escrever é um texto em que se peça apenas um argumento ou dois, quantas linhas, quantos parágrafos, quantos itens devem ser abordados, qual ou quais os textos motivadores. Você tem que estar muito atento e muito atenta ao que está sendo solicitado. Muita atenção. Por isso que essa palavra atenção aí ficou tão grande, porque é muito importante ter atenção ao comando da proposta, porque isso pode gerar para quem for escrever, né, um resultado positivo ou negativo. E, claro, nós estamos treinando para que você tenha as informações bem claras, bem definidas e que você escreva exatamente aquilo que foi solicitado. Tá bom? Agora vem uma pergunta que eu acho que é fundamental que você pense, né? Professor, se eu já sei o que é que eu devo escrever, professor, eu sei, por exemplo, que na prova da CESAP, né, haverá de 15 a 20 linhas cada redação, cada proposta, né? Então, professor, se eu tenho de 15 a 20 linhas para escrever, eu posso escrever 14? Não. Eu vou escrever 21? Não. Você tem que prestar atenção a esse limite. Então, o que é interessante? Verificar, por exemplo, que o comando, como nós dissemos há pouco, o comando, ele é fundamental. Agora, sabe o que é que muita gente infelizmente faz? Infelizmente, além de não prestar atenção a esses aspectos numéricos do comando, né, de linhas, de argumentos, se o texto é dissertativo argumentativo ou se o texto é dissertativo expositivo, certo? Além de muita gente não prestar atenção a esse aspecto, há quem não siga as regras gramaticais. Você diria, é possível isso, professor? Sim, infelizmente. Há muita gente que se acostumou a escrever sem regras gramaticais, sem se preocupar com pontuação, sem se preocupar com acentuação gráfica, sem se preocupar com regência, concordância. E isso leva o aluno, o candidato, a candidata, a erros terríveis. Você diria, professor, é porque eu não estou acostumado nem acostumada a fazer redação. Mas eu devo prestar atenção a isso? Claro que sim. Não sei se vocês sabem, mas existem concursos que para cada erro cometido são retirados, são diminuídos 2 décimos. Significa que num texto, se alguém inventar de errar 50 vezes, ela vai ficar com 0. Você diria, há quem erre mais de 50? Professor, claro, né? Colegas, claro que sim. Há muita gente que erra sem nem se dar conta de que errou. Então, por isso que seguir as regras gramaticais, desde o título, se houver título, no caso não é necessário na redação de vocês, mas existem pessoas que erram desde o título até o final do parágrafo, ou ao final do texto. Então é muito importante que aquelas regras que um dia você aprendeu, né, as regras gramaticais, de acentuação, de pontuação, enfim, da sintaxe e da morfologia, isso tem que ser lembrado na hora de escrever. E sabe um erro muito comum que tem ocorrido nas provas de redação? É que pessoas
pessoas têm tido dificuldades de separar as sílabas. Vocês acreditam? Ou seja, vai escrevendo a redação e num determinado momento da linha da direita, né, a margem da direita, que é a margem final da linha, a pessoa não sabe se separa RR, se separa SS. Imaginem. E esse é um erro, eu diria um erro primário, né? Mas muita gente, pelo fato de não ter o hábito de separar as sílabas, também comete. E é um erro gramatical. Se a pessoa cometer esse tipo de erro várias vezes, a nota vai diminuir substancialmente. Então, não é simplesmente pegar o papel, a caneta e o papel e escrever, não. É verificar se aquilo que está sendo escrito atende realmente ao que foi solicitado. Então, essas regras de acentuação gráfica, essas regras de pontuação, de regência. A regência é algo terrível, né? Há quem não saiba se o verbo exige preposição ou não, né? Se esse verbo tem qual preposição exigida, porque muita gente troca uma preposição por outra. Então, assim, essa parte gramatical, ela deverá ajudar substancialmente a que você tenha maior e melhor performance, né? Melhor desempenho na sua hora de escrever, tá? Há um item aí na tela que eu também fiz questão de colocar para a gente, que é a palavra concordância. Meus colegas e minhas colegas, o que há de problemas relacionados à concordância nos textos, nas produções de texto, sabe, é algo absurdo. Mas por que, professor, algo absurdo? Porque muita gente, às vezes, começa a sua abordagem, digamos, colocando-se como alguém que está no singular e depois esse alguém passa a ser plural. Mistura a primeira pessoa com a terceira, né? Mistura o singular com o plural, isso vai confundindo o leitor. Então, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que cada período construído, cada parte do parágrafo que você construir, e nós vamos treinar isso aqui daqui a pouco, tá? Cada elemento construído dentro da produção textual, que você verifique se está havendo uma sintonia, uma harmonia entre aquele que foi exposto no início e aquele que vai ser exposto na sequência, para que de repente o leitor não se perca se é um fato próximo, se é um fato distante. Por exemplo, há quem confunda bastante a expressão esse com este, ou aquele com esse. E essas informações, elas são básicas, tá certo? Você vai usar o termo esse, essa, isso para algo que você já citou. E vai usar o termo este, esta, isto para algo que esteja acontecendo ou que ainda vai acontecer. Por exemplo, se eu quero me referir à aula que está acontecendo agora, eu digo esta aula, nesta aula. Se eu quiser me referir a algo que eu já citei antes, eu direi isso que eu falei, essa referência, esse contexto, esse assunto. Então, os termos este e esse, isso e isto, são termos que requerem de nós uma atenção. E você sabe que muitas vezes isso que eu falei ainda há pouco, né, aparece numa necessidade de redação e a pessoa que escreve tem que ter essa sensibilidade. Então, concordância, regência, acentuação gráfica, pontuação. Vejam, por exemplo, que nesse mesmo slide, né, nesse slide desse que está aí na tela, né, para vocês, percebam que nós temos aí uma vírgula depois da palavra pontuação, temos uma vírgula depois da expressão acentuação gráfica, temos outra vírgula depois da palavra regência. Sabem por que essas vírgulas foram colocadas? Porque aí está sendo estabelecida uma sequência de termos de mesma função. Tá? Veja que você tem escrever seguindo as regras gramaticais de pontuação, acentuação gráfica, regência, concordância. Então, veja que você tem aí uma sequência de elementos. Quando você tem uma sequência, você separa essa sequência como vírgulas. É mais ou menos o que acontece quando você vai, por exemplo, listar umas compras, né? Objetos comprados ou frutas compradas, enfim.
Você diz assim, fui à feira, ou fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne, farinha, enfim, macarrão. Cada coisa que você disser que foi comprada será separada por vírgula, que são termos de mesma função. Então, esse conhecimento tem que ser exposto na hora de uma redação. Em outras palavras, o que eu quero que você observe, e de maneira bastante atenta, é que gramática não é só um conjunto de regras que a gente consulta de vez em quando, uma vez na vida, não. É algo para ser utilizado cotidianamente. É uma caixa de ferramentas, as ferramentas as quais devem ser utilizadas em cada vez que você for falar, em que você for escrever, produzir seu texto. Então, ó o termo, neste estudo, neste curso que você está agora fazendo aqui conosco, neste curso, você vai ampliar cada vez mais, a cada informação, o seu conhecimento sobre como redigir melhor, como escrever de um jeito que a pessoa que leia entenda. E essa percepção, essa capacidade de absorver as informações, essa capacidade tem que ser treinada. Você tem que ser capacitado e capacitada a, na hora de escrever, você se lembrar daquilo que você tem que fazer. Então, só fechando agora para a gente fazer aí um apanhado geral deste primeiro momento de nosso curso, tá? Você, ao se deparar com a proposta de redação lá no seu concurso, você vai verificar com toda atenção se o que está sendo solicitado de você é um texto dissertativo argumentativo ou se é um texto dissertativo expositivo. Se for argumentativo, não se esqueça, você vai verificar, por exemplo, se você quer ou se vai precisar convencer alguém de alguma coisa. Nesse caso, argumentativo. Mas se for apenas para deixar a pessoa informada, vai ser expositivo. O outro aspecto importante é que você precisa treinar isso, por isso que nós colocamos a expressão melhorando a sua redação. Melhorar significa que você já fez alguma coisa, você já escreveu alguma coisa. Então você melhora o que você já tem, o que você já fez, mesmo que seja há algum tempo. Então melhorar pressupõe um aperfeiçoamento. Então você melhora o seu texto em concursos, a sua redação em concursos, quando você treina, quando você exercita. Então define, com muita atenção ao comando da proposta, verifica o que está sendo pedido e dá uma atenção toda especial às regras gramaticais. Para isso, convoco vocês a que fiquem atentos às nossas considerações sobre gramática, tá certo? Você que já vem estudando para concurso sabe que gramática não pode ser desprezada, até porque a prova que vocês vão fazer na CESAP, por exemplo, vai ter, com certeza, um número razoável de questões gramaticais. Então, se deve aplicar esse conhecimento gramatical na hora em que você for escrever. Por falar nisso, só para que eu não me esqueça, você sabe que existe um assuntozinho chamado crase, que está dentro da regência verbal e da regência nominal, que é outro assunto ao qual você deve reservar total atenção. Não se esqueça de estudar crase, porque a crase servirá não só para você acertar uma ou duas questões da parte das questões objetivas, quanto esse conhecimento, ajudará você a escrever bem, a escrever melhor o seu texto. Porque se a pessoa não utilizar adequadamente a crase, ela poderá estar dizendo uma informação completamente diferente daquilo que foi solicitado, daquilo que a pessoa realmente queria escrever. Tá certo? Se houver alguma pergunta da sua parte, não deixe de registrar essa sua dúvida e de alguma forma, fazer contato conosco. Tá? É interessante que se você tiver alguma dúvida, você mantenha contato para que nós possamos assim estreitar a nossa possibilidade de alcance e, claro, responder e tirar a sua dúvida, tá bom? O meu contato é pelo Instagram, @professor Silvio Augusto, @professor Silvio Augusto.
Aí você faz o contato, tira a sua dúvida, amplia o seu conhecimento e segue em frente, porque é importante lembrar que num curso como este, que tem uma possibilidade de tirar suas dúvidas, quanto mais você tiver acesso à eliminação das dúvidas, melhor. Eu me coloco à sua disposição, tá bom? Esta foi a nossa aula 1. Vamos para a aula 2 para descobrirmos mais informações e assim eliminarmos as nossas dúvidas, seguindo em frente. Então, vem pra gente. Grande abraço. Tchau, tchau.